Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 29. Irmãos, o texto fala sobre a vida do apóstolo Paulo quando ele se encontrou com Festo e com o rei Agripa. Festo e o rei Agripa. Esse rei Agripa, ele era o Herodes Agripa II. Herodes Agripa II. E nesta noite, irmãos, por alguns minutos, nós queremos meditar neste tema. Quase salvo, quase salvo. Pessoas que foram quase salvas. Irmãos, a Bíblia está cheia de pessoas, muitas pessoas que quase se salvaram, que quase receberam Jesus em seus corações. E o rei Agripa é um desses homens. Herodes Agripa II. Versículo, vamos pôr de pé, irmãos, do 26, do versículo, capítulo 26, do 1 ao 29. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio. Se eu quiserem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos os santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja a claridade me envolveu a mim e aos que ia comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo
e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo, com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: porventura a Deus que e disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais como eu sou, exceto as cadeias. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Eu creio, ó Pai, que esta palavra é a palavra poderosa do Senhor. Eu creio que nesta noite, ó Senhor Deus, o Senhor vai falar aos nossos corações. Pai, usa o teu servo mais uma vez, ó Pai. Se alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite de salvação, noite de arrependimento, noite em que os céus vão se alegrar, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta noite queremos pregar por alguns minutos neste texto, quase salvo. A Bíblia está cheia de pessoas que foram quase salvas, quase se salvaram. E aqui está um homem, irmãos, ele pertencia a uma dinastia de reis. A Bíblia fala de pelo menos 4 Herodes. Existiu Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de Belém, quando Jesus nasceu. O segundo Herodes, Herodes Antipas, matou João Batista. João Batista ele foi decapitado, e a sua cabeça foi oferecida em uma bandeja, e Herodes Antipas mandou matar João Batista. O terceiro Herodes, irmãos, Herodes Agripa I, mandou matar Tiago, discípulo de Jesus. E o quarto Herodes, nós vamos falar sobre ele nesta noite, Herodes Agripa II. Herodes Agripa II, irmãos, Paulo,
pregou para o Herodes, persuadiu Herodes. Mas, irmãos, quantas pessoas neste mundo que estiveram tão perto da salvação, mas não receberam Jesus em seus corações. Irmãos, e um dia nós vamos chegar nos céus, nós salvos, que já aceitamos Jesus. Mas aqueles também que não aceitarem Jesus, quando chegar lá no lugar de tormento, vão se arrepender, e vai ser tarde demais. Irmãos, Agripa era um rei que viveu quando o apóstolo Paulo pregava, e pregou nas 3 viagens missionárias. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias pregando o evangelho aos gentios, e Agripa II viveu nessa época. E Agripa II, irmãos, ele era um homem, quando o apóstolo Paulo disse que ele acreditava nos profetas, na pregação dos profetas. Lorena, volta um pouquinho, acho que é o versículo 25 ou 26, está escrito que ele acreditava nos profetas. 27, crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. O rei Agripa, irmãos, ele acreditava nos profetas. Talvez ele era um conhecedor do Pentateuco, um conhecedor da palavra de Deus, do Velho Testamento. Mas o rei Agripa, irmãos, ele estava tão perto da salvação, mas não aceitou Jesus, não recebeu Jesus. Irmãos, e nesta noite nós queremos falar sobre o plano de salvação que Jesus tem para a humanidade, mas a humanidade tem rejeitado este plano de salvação. O homem, desde o início do mundo, desde quando o Senhor Deus fez o mundo, a humanidade tem rejeitado a maravilhosa graça, a grandiosa graça, a salvação. A humanidade tem rejeitado. E hoje, irmãos, em nossos dias, século 21, este mundo que nós vivemos pós-moderno, a humanidade ela está ainda rejeitando. Sabemos que Jesus em breve ele voltará entre as nuvens dos céus para buscar a sua noiva, a sua igreja, e a humanidade ainda está rejeitando Jesus. E muitos estão tão perto do reino, tão perto de aceitar Jesus, mas muitos estão partindo para a eternidade sem a salvação, porque estão com o coração endurecidos. Há muitas pessoas que, quando nós vamos no hospital orar, muitos querem oração, estão lá doentes, em fase terminal, todos querem oração. Quando eu vou no hospital visitar, e visitando ali todas as pessoas, pode ser evangélica, pode ser católica, ela pode ser espírita, qualquer religião, ela quer a oração do pastor, ela quer a oração de um cristão. Mas quando você vai e faz um apelo, você quer aceitar Jesus, muitos dizem assim: não, eu não deixo a minha religião, eu não deixo a minha religião, que o meu avô foi criado nessa religião, o meu tio foi criado, a minha mãe foi criada nessa religião, meu pai foi criado, e eu não deixo esta religião. Eu não deixo. Religião, irmãos, não salva o homem. Quem salva o homem é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Irmãos, a Bíblia fala de muitos homens que estiveram próximo da salvação e não receberam Jesus. Todos os Herodes não aceitaram Jesus em seus corações. Herodes Agripa I, irmãos, ele matou Tiago, ele não aceitou Jesus por ele não dar glória a Deus, ele foi comido de bicho, de vermes, por não dar glória a Deus. E todos esses Herodes, eles não aceitaram Jesus em seus corações. O apóstolo Paulo, irmãos, ele persuadiu Agripa II. O apóstolo Paulo queria que não só ele, mas que todos em Jerusalém, que todos em Roma aceitassem Jesus, que todos em Israel aceitassem Jesus. Mas, irmãos, desde o início dos séculos, o homem ele tem endurecido o seu coração, e nos dias de hoje acontece o mesmo. A humanidade está com o coração endurecido.
Quem pode quebrantar coração é só um, só Jesus de Nazaré. Só Jesus, só a palavra de Deus pode quebrantar o coração do homem. Agripa, irmãos, foi quase um homem quase salvo. Quase salvo. Agripa, também o jovem rico, Lucas capítulo 18, versículo 18 ao versículo 30. O jovem rico, ele quase aceitou Jesus. Os irmãos conhecem o texto em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. O jovem rico, ele encontra com Jesus, ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para o jovem rico: bom é Deus, sabe os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: Senhor Jesus, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus, olhando para o jovem rico, ele disse para ele: ainda falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, pega tudo quanto tens, vende e reparte com os pobres, e depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Diz Lucas 18 que o jovem rico, ele ficou cabisbaixo, triste, e ele foi para longe de Jesus, e ele não vendeu tudo quanto ele tinha e repartiu com os pobres e seguiu a Jesus. Aí Jesus, ele vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o amor ao dinheiro tem impedido, tem atrapalhado muitas pessoas de aceitar a Jesus. A Bíblia também fala, irmãos, do rico insensato. O rico insensato, ele era um homem muito rico, e a sua agricultura, ela tinha produzido muito, e ele mandou derrubar os seus celeiros velhos e construir celeiros novos. E o rico insensato, ele mandou destruir aqueles celeiros velhos, construir celeiros novos, e tudo que ele tinha colhido, ele depositou em seus celeiros. E o Senhor Deus disse para o rico insensato: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparados, para quem será? E o rico insensato, eu creio, irmãos, que ele estava tão perto do reino também, mas ele amou mais os seus bens, a sua fazenda, as suas riquezas, amou mais, o seu dinheiro também do que o próprio Jesus. Irmãos, e também a Bíblia fala sobre Judas. Judas, ele estava tão perto do reino, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele era o tesoureiro do Senhor Jesus. E Judas, irmãos, ele traiu Jesus com um beijo, e diz a Bíblia que Judas, ele se enforcou. Estava tão perto do reino, mas não adianta estar perto do reino, estar perto de Jesus. É necessário aceitar Jesus no coração, receber Jesus no coração e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E nesta noite, irmãos, o rei Agripa, irmãos, ele era um homem, irmãos, que ele teve um privilégio. Quando o apóstolo Paulo pregou para o rei Agripa, ele falou: rei Agripa, eu não quero que só você receba Jesus, mas todos aqui recebam Jesus. E o apóstolo Paulo contou para o rei Agripa a sua conversão. O apóstolo Paulo disse que antes ele prendia os cristãos, ele consentia nas mortes dos cristãos. Quando Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo ali, ele estava consentindo na morte de Estevão, e ele prendia os cristãos, ele perseguia a igreja do Senhor. E no caminho de Damasco, por volta do meio-dia, diz o texto, por volta do meio-dia, um esplendor de luzes. Estava o apóstolo Paulo, não somente ele, mas o apóstolo Paulo e muitos soldados junto com o apóstolo Paulo, muitos outros homens que estavam juntos com o apóstolo Paulo. E por volta do meio-dia, irmãos, um esplendor de luz, o próprio Senhor Jesus
derrubou o apóstolo Paulo daquele cavalo, ele caiu do cavalo e ele ficou cego, e todos que estavam junto com o apóstolo Paulo viram que era o próprio Jesus que estava falando com o apóstolo Paulo. Versículo 12 diz, né? E sobre o que? Então, em Damasco, que apareceu o Senhor a ele. Versículo 12, Lorena, coloca aí. Sobre o que? Indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, o apóstolo Paulo falando ao rei, contando ao rei o que aconteceu com ele. Ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia um esplendor do sol, cuja a claridade me envolveu a mim e os que ia comigo. Versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é te recalcitrar contra os aguilhões. O apóstolo Paulo, ele teve encontro com o Senhor Deus por volta do meio-dia. Ele estava no seu cavalo, ele estava perseguindo a igreja, talvez ele iria perseguir igrejas, prender cristão, talvez muitos cristãos ali seriam mortos, mas o Senhor Jesus, por volta do meio-dia no caminho de Damasco, uma língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O próprio Senhor Jesus apareceu a ele. E ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. E todos que estavam com o apóstolo Paulo também caíram, porque o poder do Senhor Jesus era tão forte, o esplendor de luz, que todos ali caíram. E o apóstolo Paulo contou ao rei Agripa: ó, isso que aconteceu comigo. Por este motivo, Agripa, que hoje eu sou um cristão, eu era perseguidor da igreja, rei Agripa, e hoje eu sou um crente, eu sou um cristão, porque Jesus me apareceu a mim, rei Agripa, e hoje não vivo mais eu, rei Agripa, Cristo vive em mim. Irmãos, e Paulo começou a pregar para o rei Agripa. Mas o rei Agripa não deu crédito à palavra do apóstolo Paulo. Não creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Irmãos, quantas pessoas um dia vão chegar na eternidade e vão dizer: por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não recebi Jesus em meu coração? Mas vai ser tarde demais. Os irmãos conheceram o Elvis Presley. Ele foi um cantor gospel. Ele gravou 50 louvores, 50 hinos. 50 hinos ele gravou. E hoje eu estava ouvindo alguns hinos que o Elvis ele cantava. Ele tinha ali um conjunto de homens que ele cantava junto com aqueles homens, hinos lindos. Mas o Elvis, ele estava quase salvo. Ele estava na igreja, servindo ao Senhor na igreja, mas ele deixou o caminho e foi para o mundo e morreu de overdose. O Elvis, quase salvo. Rei Agripa, irmãos, estava quase salvo, mas não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele, do céu, no primeiro minuto, quando estiver no inferno. Mas vai ser tarde demais. Olha, irmãos, aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. Mas vai ser tarde demais. Irmãos, muitas pessoas, quando morrerem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo, nós vamos ser transformados num abrir e num fechar de olhos, nosso corpo
Um corpo incorruptível, nós vamos ser transformado esse corpo incorruptível em um corpo celestial, em um corpo incorruptível. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. Mas aqueles que não morreram em Cristo, quando Jesus voltar e quando eles ressuscitarem, para viver eternamente num lugar de tristeza, um lugar de fogo, de ranger de dentes, irmãos, vai ser arrependimento tarde demais. Aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno, mas vai ser tarde demais. Rei Agripa I, Rei Agripa II, Herodes o Grande, Herodes Agripa II, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, Herodes o Grande e Herodes Antipas, todos eles, quando chegar no lugar de perdição eterna, eles vão lembrar da pregação do apóstolo Paulo, da pregação de Jesus, da pregação dos discípulos, mas vai ser tarde demais. A Bíblia fala, irmãos, de um homem rico e um homem pobre. Um mendigo que vivia na porta do rico comendo migalhas, e de um rico que vivia no luxo, comendo do bom e do melhor. E diz a Bíblia que morreu o rico e morreu o mendigo. O rico morreu e foi para o Hades. O pobre morreu, o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico, chegando no lugar de tormento, ele pediu: Pai Abraão, eu estou no lugar de tormento, peça que Lázaro apenas molhe a ponta do seu dedo, para refrescar aqui a minha língua, neste tormento, esse lugar de tormento que eu estou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando nós partimos para a eternidade, há um grande abismo entre o céu e o inferno. Há um grande abismo. Os que estão no céu não podem passar para lá, nem os que estão no inferno passar para o céu. Há um grande abismo, uma separação. E o rico disse para pai Abraão: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra. Pai Abraão, deixa eu descer lá na terra e pregar para os meus irmãos, porque os meus irmãos não são salvos ainda. Talvez os irmãos daquele rico eram quase salvos. Eu tenho 5 irmãos, eles não são salvos ainda. Pai Abraão, deixa eu ir lá pregar para os meus 5 irmãos. Pai Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, que os seus irmãos ouçam Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. E Lázaro, irmãos, estava no lugar de gozo, o seio de Abraão. Irmãos, nós pregamos o evangelho e quantas pessoas não dão crédito? Quantas pessoas ouvi falar de cristianismo, de pregação, de céu, de inferno? Eu não quero ouvir falar sobre isso, não. Não. Tem pessoas que não acreditam no céu e no inferno. Sabia que tem pessoas que não acreditam que existe céu e não acreditam que existe inferno? Mas o céu e o inferno são 2 realidades. Existe o céu, morada de Deus, e existe o inferno, lugar de fogo e enxofre, preparado não para homens. Deus não preparou o inferno para homens, para nenhum de nós aqui. Deus preparou para o diabo, os anjos que rebelaram contra Deus, e Deus preparou para a morte. A morte vai ser lançada no inferno. O diabo e os anjos que se rebelaram contra Deus. Mas, irmãos, há um grande abismo. Lázaro não podia passar para o inferno, nem o rico passar para o céu, ir para o céu. Há um grande abismo, há uma só morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que há uma só morte. O homem morre uma só vez, depois nós vamos aguardar o juízo de Deus, o dia do juízo final. E a Bíblia fala, irmãos, que os 2 morreram. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Tem gente que deixa para a última hora
a decisão mais importante da sua vida. Sabia, irmãos? O rei Agripa II, ele foi quase salvo. Quando o apóstolo Paulo disse a Agripa, versículo 27, crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. O apóstolo Paulo sabia que o rei Agripa, ele acreditava nos profetas. Aqueles homens de Deus, Elias, era um homem de Deus. Elias, ele viveu, irmãos, antes do rei Agripa. Mas o rei Agripa sabia que Elias, irmãos, foi aquele homem que fez descer fogo do céu. E o fogo consumiu aquele altar. Ele sabia que Elias era um homem que foi transladado em uma carruagem de fogo. O rei Agripa II sabia que Eliseu falou assim, vai Naamã, ao rio Jordão, mergulha 7 vezes. 7 vezes no rio Jordão. E você vai ser curado. O rei Agripa conhecia os profetas. Ele conhecia os discípulos de Jesus. Mas o rei Agripa endureceu o seu coração. Agripa II. O rei Herodes Agripa II. Herodes Agripa I também endureceu o seu coração. Herodes o Grande mandou matar as crianças, querendo matar Jesus, endureceu o seu coração também. Herodes Antipas mandou matar João Batista, aquele que pregou o evangelho, preparando a terra para a chegada de Jesus, porque Jesus iria nascer na plenitude dos tempos, no tempo de Deus que Jesus iria nascer. E João Batista, ele pregava, morava no deserto, né? E ele pregava o evangelho em Israel. E ele foi morto. Herodes Agripa I mandou matar Tiago, discípulo do Senhor. Por não dar glória a Deus, morreu comido de bicho. Todos esses homens tiveram oportunidade. Elvis Presley, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas não aceitou Jesus. O jovem rico teve a oportunidade. Jesus disse, vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. O jovem rico não quis Jesus. Diz o texto que ele ficou cabisbaixo, e ele foi para longe de Jesus. E Jesus disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico insensato teve a oportunidade. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Judas teve a oportunidade, foi um quase salvo. Mas Judas, irmãos, ele negou Jesus. E ele se enforcou. E negou Jesus. Traiu Jesus com um beijo. E Deus dá oportunidade, irmãos, e tem dado oportunidade hoje também. Deu oportunidade a mim. Eu tinha 9 anos de idade, eu aceitei Jesus em meu coração. E os irmãos aceitaram Jesus em seus corações. Deus deu oportunidade a você e você aceitou Jesus. Mas se alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus, você não pode ser quase salvo, você tem que ser salvo, aceitar Jesus em seu coração, receber Jesus em seu coração. Não saia daqui nesta noite sem o seu nome estar escrito no livro da vida. Tem gente que deixa para a última hora a decisão mais importante da vida. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 9 anos de idade. E a decisão mais importante da minha vida foi receber Jesus com 9 anos de idade. Aceitei Jesus. E hoje eu sou um servo. Hoje eu sou membro do corpo de Cristo. Meu nome está escrito num livro. E esse livro ele se chama Livro da Vida. E um dia o meu nome vai ser livro, o nome do irmão também vai ser lido naquele livro. E nós vamos entrar pelos portões das mansões celestiais um dia. Há muitas pessoas que são amigas do Evangelho, gostam de hinos, gospel, gostam de mensagem, sempre estão ouvindo mensagem, gostam de estar na igreja, frequentando a igreja, mas nunca romperam com o mundo, e nunca romperam com o pecado.
nesta noite, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Rompe com o mundo, rompe com o pecado e aceite Jesus. Porque o quase salvo, ele não entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que entrará no reino dos céus os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Rei Herodes Agripa II, o rei Agripa, ele teve oportunidade. Ele teve, irmãos, oportunidade, ele teve tempo. Deus deu tempo a ele, deu oportunidade para ele, mandou o apóstolo Paulo pregar para ele. Mas ele rejeitou o evangelho. Ele não aceitou Jesus. Eu peço que toda a igreja esteja orando nesta noite. Eu quero nesta noite, não quero demorar com um apelo. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quem salva o homem é Jesus, o Nazareno, aquele que foi morto e reviveu, Jesus Cristo. Ele é o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Nesta noite, alguém que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que ainda não recebeu Jesus em seu coração, e nesta noite deseja receber Jesus, no lugar que você está, levante as suas mãos para o Senhor. Eu quero orar por você. Toda a igreja está orando por você. No céu não entrará o quase salvo, mas no céu entrará aqueles que um dia romperam com o mundo, romperam com o pecado e receberam Jesus em seus corações. Há alguém nesta noite que deseja receber Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero um dia encontrar com você nos céus, nas mansões celestiais. Alguém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja abençoando a Igreja Batista da Capelinha. Que Deus esteja abençoando todos aqui nesta noite. Mas se alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus, não deixe de tomar uma decisão. A decisão mais importante de sua vida. Não deixe para tarde demais. Quantas pessoas que vão chegar na eternidade e vão dizer assim: eu não dei crédito, eu não aceitei Jesus. Por que eu não aceitei Jesus lá na Capelinha? Igreja Batista da Capelinha, por que eu não aceitei Jesus? Quando os irmãos saíram lá no bairro da Capelinha evangelizando, pregando o evangelho, por que eu não aceitei Jesus? Quando chegar na eternidade, e vai ser tarde demais, porque depois que um homem fecha os olhos aqui na terra e parte para a eternidade, há dois destinos, e esses dois destinos é o céu, morada de Deus, e o inferno. Mas Deus não preparou o inferno para ninguém. Deus não preparou para você. O inferno foi preparado só para o diabo e a morte, e os anjos que se rebelaram contra Deus. Mas o Senhor Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém seja condenado, mas receba Jesus em seu coração. Não deixe para muito tarde, não deixe para o final da sua vida aceitar Jesus. Cuidado com a sua vida. Se você deixar para o fim, e se você morrer e não tiver tempo, eu fico tão triste. Um dia eu estava lá na segunda igreja batista, eu fiquei muito triste com uma cena que eu vi, um velório de um rapaz que morreu nas drogas. A mãe, diaconisa da igreja, o pai, membro da igreja, e ele vivia nas drogas. E um dia um comparsa dele deu um tiro e matou ele. E quando ele estava ali tendo o culto fúnebre na igreja, aquilo doeu meu coração em saber que aquele jovem que cresceu junto comigo, ele foi um quase salvo. Ele frequentava a igreja junto com a mãe dele, mas depois se desviou e foi para o mundo, e não voltou para os caminhos do Senhor. E não voltou, e eu fiquei muito triste, como que doeu meu coração, em saber que aquele rapaz morreu sem Jesus em seu coração.
Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Vamos nos pôr de pé? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, a tua palavra, Senhor Deus, ela é o teu evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Eu creio que essa semente poderosa, a semente que é a palavra de Deus, ela ficou plantada em muitos corações aqui nesta noite. Pai, se há em nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus, que possa aceitar Jesus hoje, que possa aceitar Jesus o mais rápido possível, porque Jesus está voltando, a porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar, e o quase salvo não vai entrar no reino dos céus. É necessário receber Jesus como Senhor e Salvador, aceitar Jesus, romper com o mundo de pecado e aceitar Jesus e se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pai, abençoa esta igreja, abençoa os nossos visitantes. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.